Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação. Ora, bom dia e bom sábado. Este é o programa Sábado às 10h10. Serviço Público de Informação numa grande rádio, Rádio Nacional de Angola. Para o programa de hoje, agendado um debate sobre a situação do VIH-Sida em Angola, um problema de saúde pública, como vai Angola em termos de dados estatísticos, que inovações existem em matéria de tratamento, estas e outras questões para o debate nos estúdios da Rádio Nacional de Angola. António Coelho, presidente da Rede Angolana de Serviços de SIDA ANASO, Carlota Cambense, jurista, uma convidada que vive com HIV-Sida, e também José Carlos Vanduna, diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA, são os convidados para o nosso debate. Já vamos tê-los aqui para outros momentos, para o debate. Convidados apresentados, saudação musical, e depois olhamos para os assuntos que marcaram toda a semana que hoje termina. Tu ainda é pequenina, Chiquita, tu não podes namorar, Chiquita, tem cuidado então, sobrinha, Chiquita, deixa morar de pulular, Chiquita, oh, Chiquita. O toqueiro que te dava, oleia, ontem foram lhe enterrar, Chiquita, lhe bateram numa esquina, Chiquita, mora nos marginales, Chiquita, oh, Chiquita. Tu ainda és pequenina, Chiquita, tu não podes namorar, Chiquita, tem cuidado então, sobrinha, Chiquita, olha o Cid está a matar, Chiquita, tu ainda és pequenina, Chiquita, tu não podes namorar, Chiquita, tem cuidado então, sobrinha, Chiquita, olha o Cid está a matar, Chiquita, oh, Chiquita, minha sobrinha, o Cid está a matar, sobrinha. Nem dinheiro pra comida não tenho, quanto mais pra te enterrar, Chiquita, olha as bocas da vizinha, Chiquita, deixa morar de pulular, Chiquita, oh, Chiquita. Chiquita, oh, Chiquita. Atenção! Organizar a roda. Não olhas para a direita, não mais para a esquerda. Passos certos. Agarrar a dama. Oba que cola a mão dela, cola fundo. Mesma coisa. ai ué, Chiquita, É uma coisa. Sida, ai ué, sobrinha, tem cuidado, Sobrinha, ai ué, Chiquita, Chiquita, minha ai sobrinha, ué, sobrinha, oh, Chiquita, ai ué, Chiquita, Cid está a matar, ai ué, sobrinha, escolhe lá, Cid, ai ué, Chiquita, olha o Cida, ai ué, sobrinha, tem cuidado, ai ué, Chiquita, olha o Cida, ai ué, sobrinha, tem cuidado, ai ué, Chiquita, olha o Cida, ai ué, sobrinha, ai, tem que ver, ai ué, Chiquita, olha o Cida, ai ué, sobrinha, tem cuidado.
Chiquita, a canção de Bela Chicola, no programa sábado às 10h10. Ora, o dia 1 de dezembro é o Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Hoje há uma marcha em celebração a esta data. Em cima da mesa aqui, no debate, a situação do VIH-SIDA em Angola. Esta marcha engaja várias individualidades e é uma marcha que tem a cobertura da Rádio Nacional de Angola. A qualquer momento, os dados desta marcha, 10h16, Hélder Silva em prontidão. Bom dia, vamos à fotografia desta marcha de celebração do Dia Mundial de Luta contra a SIDA. Bom dia, Hélder. Bom dia, Isaías. Afonso, tal como disseste muito bem, esta marcha começou na Cidadela Desportiva e estamos neste momento aqui na Praça da Família, onde várias personalidades também juntam-se a esta causa nobre, já que assinala-se amanhã o dia do combate contra o VIH-Sida. A Primeira-Dama da República, a Ana Dias Lourenço, também está aqui nesta marcha, uma marcha que envolve, tal como eu já disse, várias individualidades. Nós vamos recolher as primeiras palavras do presidente da NASO, António Coelho. Desde já, muito obrigado por aceder o convite da Rádio Nacional de Angola. Quantas personalidades, mais ou menos, é que temos aqui e qual é o objetivo nobre desta marcha? Bem, nós estamos a estimar a participação de mais de 5.000 pessoas, dentre as quais diferentes personalidades públicas. O destaque vai, sem dúvida, para a presença e participação da Primeira-Dama da República de Angola, a doutora Ana Dias Lourenço, que se juntou a esse esforço de lutar contra a SIDA. Aliás, já o tem feito faz um ano, à altura em que se associou e lançou o projeto Nascer Livre para Brilhar. Portanto, o objetivo dessa marcha, em princípio, é o de consciencializar a população para os perigos que a doença representa, por um lado, e, por outro lado, realizar um abraço de solidariedade a favor de todas as pessoas vivendo com VIH, porque, como vocês sabem, nós estamos num país onde a situação da SIDA continua preocupante e, em alguns casos, alarmante. Andamos com cerca de 76 novas infecções por dia, andamos com cerca de 38 mortes relacionadas com a SIDA por dia. Portanto, os números não mentem e temos de arregaçar as mangas e declarar uma guerra aberta contra a epidemia. E estamos a aproveitar esse momento para fazer a diferença. Acha que a mensagem não tem sido bem passada? Não, mais do que não ter sido bem passada, entendemos que é determinantes da saúde que estão a contribuir para o aumento dos novos casos e das mortes. Estamos a falar do grande índice de pobreza, da grande mobilidade da população, do início precoce da atividade sexual e dos ritos culturais. Portanto, esses aspectos, de alguma forma, têm estado a contribuir para o aumento da epidemia. Como se isso não bastasse, temos também o eterno problema do financiamento. Não há dinheiro para lutar contra a SIDA em Angola. Para que os nossos ouvintes possam ter uma ideia, o programa aqui, o que é que contempla concretamente? Olha, em princípio, nós fizemos a marcha, que começou na Cidadela Desportiva e acabou agora na Praça da Família. Aqui na Praça da Família temos este momento das visitas às quitandas e às clínicas móveis, onde as pessoas vão tomar contacto com o trabalho que temos estado a realizar nos últimos tempos, bem como terem a oportunidade de fazerem o teste e conhecerem o seu estado serológico. Depois vamos ter um momento de mensagens, vamos começar pela Primeira-Dama da República, vamos ouvir a senhora Ministra, as pessoas vivendo e outras individualidades importantes, dentre os quais também a embaixadora dos Estados Unidos da América em Angola. E depois vamos ter um momento musical com a participação e contribuição dos diferentes artistas da luta contra a SIDA em Angola. Quem deverá fazer parte desta marcha de princípio? Não, a marcha é aberta e participativa e entendemos que todos os angolanos, de forma geral, e os luandenses, de forma particular, devem participar dessa marcha, porque participar da marcha significa marchar pela vida. E marchar pela vida significa, sobretudo, dizer não ao estigma e à discriminação. Muito obrigado, António Coelho, da NASA. Eu vou começar com outro senhor que já se vai apresentar para os nossos ouvintes. Muito bom dia. Assinala-se amanhã o Dia Mundial contra a luta do VIH-Sida. Para já, como é que se chama e o que é que nos tem a dizer em relação àquilo tudo que nós estamos aqui a assistir? Muito bom dia lá em casa. Chamo Bregan José. Saímos agora de uma marcha da luta contra o VIH-Sida que começou na Cidadela Desportiva e vemos até aqui a Praça da Independência. É só para dizer lá em casa que a SIDA é uma doença que ainda não tem cura. Então, você que está em casa, venha marchar conosco. Estamos aqui na Praça da Independência
ou vem aqui ex-convidada a fazer festa conosco? Muito obrigado, Isaías. Esta é a primeira fotografia aqui a partir da Praça da Família. Nós vamos continuar aqui para depois então levarmos das imagens sonoras para todo o vasto auditório em relação a tudo que está a acontecer naturalmente aqui. Tal como o Presidente da NADSO já fez referência, está aqui a Primeira-Dama da República, Ana Dias Lourenço, com quem vamos tentar também conversar nos nossos próximos apontamentos. Isaías, por agora é tudo. Eu volto a qualquer momento. Até já, marcha pela vida, não ao estigma, não à discriminação. Os números são alarmantes, 38 mortes por dia, em consequência do VIH-Sida. Há uma guerra aberta contra o VIH-Sida. É preciso encarar o assunto com os olhos de ver. E vamos ter debate aqui no sábado às 10h10, depois das 11h. E pode também aproveitar para fazer um teste e saber o seu estado serológico no Largo da Independência ou na Praça da Família, Largo da Família, onde estão as clínicas móveis disponíveis para isto. Vamos ter outras informações ao longo desta nossa caminhada no sábado às 10h10. São 10h22, a semana está a terminar, como todas as outras, foi intensa e cheia de factos que movimentaram toda a imprensa. A semana começou com dados sobre a violência doméstica em Angola, dados que dão conta de que houve 86 mortes de janeiro até a presente data. Os deputados da Assembleia Nacional defendem para já uma revisão da lei para combater vigorosamente a violência e também que a lei contemple o atendimento especial às vítimas. Angola perdeu um dos grandes e mais dinâmicos jornalistas de rádio, Abel Abraião. O grupo Rádio Nacional de Angola abriu um livro de condolências. O ministro da Comunicação Social, Nuno Carnaval, e a vice-presidente do MPLA, Luísa Damião, deixaram as suas homenagens àquele que ficou conhecido como um dos heróis da guerra do Cuito, Abel Abraião. A FIFA garante investimento no valor de 6 milhões de dólares para o crescimento do futebol angolano. O número 1 da FIFA, Gianni Infantino, visitou o campo de São Paulo, no distrito urbano do Rangel, que será o futuro centro de treinamento para as seleções nacionais dos escalões de formação. Gianni Infantino foi também ao Palácio Presidencial da Cidade Alta, onde foi recebido pelo Presidente da República, João Lourenço. Ora, João Lourenço, na qualidade de Presidente do MPLA, orientou a segunda sessão ordinária do Comitê Central do MPLA. João Lourenço diz estar satisfeito com as medidas de segurança para travar a onda de crimes violentos na capital. O Presidente assegurou também que o drama da seca na região sul está a ser prontamente controlado. Quanto às eleições autárquicas, o Presidente disse que está tudo a depender somente da aprovação do pacote legislativo pela Assembleia Nacional. E hoje, o Presidente da República, João Lourenço, já está a trabalhar na província de Benguela, onde inaugurou um empreendimento industrial, uma unidade fabril, que vai ajudar, quer na concessão de empregos para várias pessoas em Benguela, quer na produção de bens alimentares para a sociedade de Benguela e não só. Antes de deslocar-se a Benguela para a inauguração que já confirmamos por via da reportagem do Gilcel de Almeida às 10, o Presidente João Lourenço deu início a uma campanha de arborização denominada Junte-se a nós e plante uma árvore na zona da Nova Marginal, na Baixa de Luanda. Ora, macas da Igreja Universal, bispos e pastores angolanos defendem a nacionalização da liderança da Igreja Universal e reiteram acusações contra os bispos brasileiros. Há uma confusão na Igreja Universal do Reino de Deus. Com toda esta confusão, os bispos da IURT estão de costas viradas. Em causa está a falta de transparência na gestão da Igreja. E quanto à luta contra o VIH-Sida, o nosso tema de hoje, nesta altura, a marcha saiu da Cidadela e está agora concentrada na Praça da Família, ou Largo da Família. É uma marcha de solidariedade às vítimas do VIH-Sida. Agora, e porque temos noticiário, o Dário Castro faz-nos um enquadramento do assunto que vamos debater a partir das 11. Dário. Bom dia.
Helder Simão da Silva. Alguém com HIV seria alguém normal e nós podemos conviver com essa pessoa porque o HIV não se transmite por contato direto. Nele Ventura de Abreu. Podemos ser amigas, podemos comer no mesmo prato, beber do mesmo copo, menos pegar a tesoura que ela usa e agulha. Gilberta Ferreira, não devemos discriminá-la em nenhum momento, porque é muito normal, podemos conviver sim senhora, porque até não é por uma simples convivência que vai nos transmitir a mesma doença. O Dia Mundial de Luta contra a SIDA é comemorado no dia 1 de dezembro. Visa alertar as populações para a prevenção contra o vírus da SIDA, um vírus descoberto em 1981. Já matou mais de 30 milhões de pessoas em todo o mundo. A África é o continente mais afetado. Eliminar o VIH e a SIDA enquanto problemas graves de saúde pública e de discriminação é possível. O maior risco que enfrentamos é a desistência da luta. E esta já começa a sentir-se, denuncia Manição Rangers, da ONU-SIDA em Angola. Há redução no financiamento ao combate e mais dificuldades em executar-se as estratégias já traçadas. Este plano estratégico precisa de financiamento e para mobilizar esses fundos temos que ter uma estratégia de mobilização de recursos. No caso do Estado de Angola como país de rendimento médio, os financiamentos externos para o desenvolvimento de Angola estão diminuindo. Então nós temos que estar prontos para diversificar as fontes possíveis de financiamento. Temos o Fundo Global sim, mas o Fundo Global também vai diminuindo. A participação da sociedade civil é cada vez mais necessária para garantir que a SIDA seja reduzida ao mínimo. Por tal razão, o lema deste ano é "As comunidades fazem a diferença". Manição Rangers explica as razões do lema escolhido. O lema da ONU-SIDA para o Dia Mundial este ano, que as comunidades fazem a diferença, é mesmo isso. Estávamos em Cunene na semana passada e vimos a dedicação dos ativistas com as crianças, as adolescentes. Quando falamos de diferença, é diferença entre as metas que temos que atingir e os resultados que temos. É a comunidade que pode fazer subir esses resultados para alcançar as metas. A campanha Nascer Livre para Brilhar visa garantir um futuro de angolanos saudáveis, sem SIDA. Por isso, atua na prevenção da transmissão desta doença de mães para filhos durante o parto. Graça Manuel, do Instituto Nacional de Luta contra o SIDA, avança os principais resultados da campanha lançada em dezembro de 2018. A partir deste plano foi extraído um subplano onde está a ser complementado com essa iniciativa. O Instituto já implementa essas ações e agora com a iniciativa está a ajudar na aceleração, por exemplo, reforço de testagem em mulheres grávidas. É necessário que haja reforço nas consultas pré-natais. Os profissionais de saúde precisam oferecer testes às mulheres nas consultas, principalmente a primeira consulta pré-natal, independentemente da idade gestacional. No nosso país, há quem não baixa a guarda e luta fortemente contra a SIDA. Exemplo disso é Arminda do Espírito Santo, técnica do Centro de Aconselhamento e Testagem do HIV-SIDA do Rangel, que explica as atividades envolvidas no centro. Nós recebemos o paciente, dependendo se ele vem com uma requisição médica ou vem voluntariamente fazer o seu teste. Após o resultado do teste, se for negativo, nós mandamos o paciente voltar após 3 meses. Se for um teste indeterminado, nós mandamos o paciente voltar depois de 14 dias. Se for um teste positivo, não deixamos o paciente ir. Fazemos uma consulta com o paciente, primeiro dia de adesão. A adesão passa depois a uma consulta com a psicóloga e aí nós abrimos o processo do paciente. Várias pessoas estão na linha de combate à SIDA. Hoje trazemos mais exemplos. No Cunene, Anastácio Inaun Dafa, presidente da Associação Juvenil Tungafana do Cunene, revelam um nível de seroprevalência na ordem dos 6,1%. A preocupação neste momento é com os jovens a faixa mais atingida. Inaun Dafa explica que há um aumento de comportamentos de risco e também das infecções sexualmente transmissíveis entre os jovens no Cunene. A índice de seroprevalência ainda continua a 6,2 ou 0,1 nível do país, mas agora que nos preocupa nesses últimos anos é o aumento mais da juventude, as idades mesmo 14 a 25 para cima. A nossa intenção agora só está virada para a juventude, a adolescente.
Agora em Benguela, João Michel da Silva explica que várias iniciativas são desenvolvidas. Destaque para a sensibilização das mulheres nas comunidades sobre a prevenção. Benguela, nos últimos anos, tem tido uma percentagem de 4% em termos de seroprevalência da taxa daquilo que é a questão do VHC. O programa ainda enquadra-se outras iniciativas, como, por exemplo, o Mada-se Tomada, que é um projeto que tem por objetivo sensibilizar as mulheres no sentido de replicar conhecimento sobre medidas de prevenção a nível comunitário. Estamos a contar num total de 13 ONGs locais que são membros da NASA, que por conseguinte desempenham ações comunitárias em 10 municípios, com maior destaque na faixa litoral, o município de Benguela, Bahia Farta, Catumbela e o município do Lubito. E neste sábado, às 10h10, falamos da situação da SIDA em Angola. As comunidades fazem toda a diferença e o papel do cidadão é o mais importante de todos, pois é o conjunto de cidadãos que deve escolher o tipo de sociedade em que pretende viver. E o que cada um de nós tem feito? As respostas já a seguir. Temos debate. Temos sim debate. Ora, as comunidades fazem a diferença, um lema sugestivo e todos nós temos de fazer alguma coisa também. Agora, o João Noel Gonçalves ajuda-nos a olhar para a situação do VIH-Sida, do HIV-Sida em África e, em particular, em Angola. É uma participação sempre oportuna do João Noel Gonçalves, no sábado às 10h10. João Noel. Vírus e doenças que aparecem de surpresa e que ficam muito tempo fora do controle da ciência. Isto sempre aconteceu ao longo da história da humanidade. Há mesmo períodos históricos que são marcados por grandes doenças. Eram essas doenças que determinavam todo o ritmo da vida. O caso da peste negra, por exemplo, na Europa da Idade Média. Alguns continentes, como a Ásia, tiveram doenças localizadas em diversos pontos que também causaram grande perplexidade para os cientistas da época e, em muitos casos, ficaram quase desconhecidas, porque em zonas muito remotas mesmo do ponto de vista dos próprios asiáticos. O que é um facto é que este tipo de situação não é de excluir para o futuro da história do mundo, ou seja, que isto tudo pode se repetir. Podem aparecer novas doenças e novos vírus fora de controle e resistência de muitas doenças e de muitos vírus aos tratamentos que existem. Aliás, a malária é um caso emblemático deste ponto de vista. Demorou-se muito para se chegar a alguns tratamentos que são relativamente eficazes e já se tem constatado agora que os vetores, os transmissores, têm vindo a fazer mutações e isso permite-lhes resistir. Mas a própria gripe, a simples gripe, também está neste domínio. Não se consegue combater a gripe e muitos dos remédios que são eficazes num dado momento depois deixam de ser. A origem da SIDA-HIV é uma origem desconhecida. Desde a promiscuidade, à falta de higiene, até que foi uma construção deliberada em laboratório, uma espécie de conspiração, há todas as explicações. E estas explicações correm no mundo inteiro porque é uma doença que atingiu o mundo inteiro, por isso assustou muito. E ainda o tratamento, ou os tratamentos que têm sido anunciados ultimamente, são tratamentos no mínimo incompletos. Agora, em África, isto devido à pobreza, às vezes nem mesmo cuidados elementares, nem mesmo informação adequada. O vírus, por exemplo, está instalado em muita gente que o ignora durante anos. Além disso, para agravar o desconhecimento, alguns governos obstam à publicação de estatísticas e talvez por isso a África do Sul apareça com números tão altos. É que na África do Sul a estatística é mais completa, é mais elaborada e é livre. Agora, há um facto importante do ponto de vista histórico que talvez valha a pena tomar conhecimento e pensar nele. É que uma das maiores rotas do HIV em África é a mesma que há décadas foi percorrida pela sífilis, ou seja, uma descida pela costa leste e depois uma difusão na África Austral. Isto era causado por migração de homens sozinhos que se dirigiam às minas na África do Sul e muita prostituição ao longo de toda essa rota. De maneira que temos aqui alguns problemas e algumas interrogações. Há ou não há grupos de risco? Há zonas de mais risco ou não? É claro que o investimento no combate a esta doença é um investimento que tem sido muito importante no Hemisfério Norte, com alguns resultados. E estes resultados vêm sobretudo do reforço da higiene, do reforço da informação, do reforço de certas precauções, embora determinados coquetéis de injeções, de comprimidos, enfim, de medicamentos de uma forma geral,
também tenham reforçado pelo menos a capacidade do organismo na resistência. Mas tudo isto demora para chegar à África, estes avanços demoram para chegar à África porque são tratamentos caros. Outra certeza mundial é que a promiscuidade sexual não diminui, mas pelo menos o preservativo está com o consumo em alta. Assim, o que esperamos deste debate são dados atualizados de Angola, hipóteses fundamentadas sobre o desencadear da doença, se alguém quiser aventurar-se nesta matéria, e depois o que está ao nosso alcance para fazer recuar a doença e o que é necessário para além disso, ou seja, para além do que no momento está ao nosso alcance. E, finalmente, os níveis de informação da nossa sociedade. Obrigado, João Noel. Com propriedade, as considerações do João Noel sobre o HIV-Sida, a rota do HIV-Sida que é igual à rota da sífilis, e em África, pontualizando que falta informação adequada, falta estatística completa e melhor elaborada, ou seja, os governos em muitos casos têm culpa nisto. Daí esta situação tão alarmante como a do VIH-Sida em África. Obrigado, João Noel. 10h36. A luta contra a SIDA exige o envolvimento de todos e é hora de as comunidades fazerem a diferença. Quando falamos de diferença, é diferença entre as metas que temos que atingir e os resultados que temos. É a comunidade que pode fazer subir esses resultados para alcançar as metas. No sábado às 10h10 é dia de debate. A situação do VIH-Sida em análise. O que nos preocupa nesses últimos anos é o aumento mais da juventude. O número que está a ser mais elevado agora é a juventude. Você pode fazer toda a diferença. Por exemplo, se tivesse, gostaria que as pessoas me tratassem do mesmo jeito como eu trato alguém que tem. Sábado às 10h10. Os grandes desafios das comunidades discutidos numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. As comunidades fazem a diferença, é o lema da celebração do Dia Mundial de Luta contra o HIV-Sida. Agora é hora dos nossos ouvintes deixarem suas contribuições, ideias, inquietações e propostas também. Os nossos números são o 927 7808 79, 927 7808 79 e também o 930 92 23 05. David Fernando está no BIE. Vamos pedir aqui aos nossos convidados já presentes que estejam atentos à participação dos ouvintes para o devido comentário e também o devido esclarecimento. Em muitos casos, os ouvintes apresentam inquietações, dúvidas em relação às matérias em cima da mesa do nosso debate. A jurista Carlota Cambens e também o José Carlos Vanduni, diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA, já presentes. Ora, está em linha o David Fernando, do BIE. Ora, viva, bom dia. Um grande abraço, seja bem-vindo. Certamente, primeiramente de saúde todos os convidados ali, os estudos da RNA e todos os radio-ouvintes de Cabinda Cunene do Mar ao Leste. Para dizer que felicitação ao dia que se assinala hoje e o tema em referência é muito sublime. Dizer que o vírus VIH-Sida é um vírus que está propagado a nível internacional, a nível da África, em particular o nosso país. É para dizer que quando se chega a essa data devemos analisar profundamente para criarmos as metodologias de como nos prevenirmos, de como erradicar minimamente, conforme notam as estatísticas. Dizer que, principalmente nas áreas recônditas, onde não há aquela aproximação, das pessoas que deveriam atualizar, deveriam informar quais são as precauções, atualmente não se faz. Então é preciso a quem é do direito ter o máximo cuidado de envidar esforço no sistema de criar algumas palestras nas escolas, criar algumas palestras nas igrejas, onde há associações juvenis para que saibam como é que nós devemos nos prevenir, como é que nós devemos ter o cuidado de fazer o esforço de fazer as testagens para que não radique conforme as pessoas estão
com aquele ressentimento. E aqueles que já têm também, têm aquele ressentimento de terem o sistema de discriminação, porque aqueles que já têm, se calhar as pessoas olham mal, então isso tudo é preciso aquela aproximação em comunicação para que se erradique. E também a quem do direito ter o máximo cuidado, além da medicação que é grátis, ter também um acréscimo daquilo que pode ter-lhe assegurar na questão de saúde. Apesar de que o medicamento preventivo que se tome, é preciso uma alimentação saudável. As pessoas que estão desse gênero, se calhar as possibilidades financeiras não lhes permitem. Então é preciso criar algumas políticas abrangentes para que também possam ter o benefício daquilo que é o sustento da cesta básica. E desta feita assim, se tivermos a comunicação onde as populações vão saber essa situação, eu acho que teremos o máximo cuidado e teremos a máxima precaução para que não se erradique conforme indicam as estatísticas. E assim, era a minha inquietação e sugestão, aquele abraço fraterno. Outro abraço, David Fernando Nobié. Como prevenir, como erradicar o VIH-Sida? É necessário levar informação e educação às comunidades, disse o David Fernando. Tito Augusto está na Lunda Sul, depois vamos atender via WhatsApp a Francisco Augusto, que está na Vila. Tito Augusto, Lunda Sul de Saurimo. Para viva, muito bom dia para si, bom dia a todos os estimados ouvintes, bom dia aos convidados todos nos estúdios. De facto, é a grande epidemia do século e preocupa-nos, ou preocupa-me particularmente, visto de que a sociedade mais ativa, que é a juventude, é a mais afetada desta doença, que é o VIH-Sida. Infelizmente, eu sou um ativista social, desenvolvo algumas ações. Quando pretendemos realizar uma ação, uma atividade de sensibilização, aconselhamento, atestagem voluntária, vamos para um posto mais próximo, vamos para um posto médico, vamos para um centro, vamos para o hospital até provincial, para o KTV. Não tem até preservativos femininos, tem poucos preservativos masculinos. Não tem, em algumas circunstâncias que eu tive a passar por uma situação que era preciso doar sangue, não tem teste para o VIH-Sida. Até na hemoterapia. KTV estão sempre fechados aos sábados e domingos. Não há material. É triste. Queremos contribuir para que possamos diminuir com aquilo que é o índice de transmissão do VIH-Sida a nível do país, que é passando pela sensibilização, aconselhamento para que as pessoas possam fazer a testagem voluntária do VIH-Sida, para que as pessoas possam se prevenir do VIH-Sida usando preservativos, mas não temos preservativo para dar para as pessoas, não temos testes para as pessoas. E, olha, é muito preocupante. Tito, fala do caso particular da Lunda Sul, pois não? Da Lunda Sul, okay. Sinceramente. Falo do caso particular da Lunda Sul. Por exemplo, neste momento, se ir para o Hospital Provincial da Lunda Sul, ou para o Hospital Municipal, ou o KTV, não tem preservativo feminino. Nós realizamos atividades nos municípios e não há preservativo feminino nos centros dos municípios, como Conda, Dala, Cacolo. É preocupante. Realizamos ação, por exemplo, em comemoração do 11 de novembro no município do Cacolo, em que preservativos mais no feminino não apareceu, muito menos no masculino, que era uma quantidade ínfima, que não deu para distribuir aos municípios todos do Cacolo. É preocupante. E queremos que os possam olhar para esse lado. Nos anos anteriores havia organizações nacionais e internacionais que contribuíam naquilo que é o apoio de sensibilização, formação de ativistas para disseminar aquilo que é a boa informação para a prevenção do VIH-Sida a nível nacional. Mas que as ONGs, o nosso Estado angolano assumiu a responsabilidade de que estava em condições de poder dar continuidade para os programas e financiá-los, mas infelizmente não é o que tem ocorrido. Os programas todos fecharam, os estrangeiros foram-se embora, as ONGs todas foram-se embora e o país ficou na responsabilidade do Estado angolano em poder assumir aquele financiamento para o apoio do aconselhamento e sensibilização da sociedade para a prevenção do VIH-Sida. Nada. Países que tinham um índice muito mais maior que o nosso, hoje têm um índice muito mais mínimo que o nosso de seroprevalência do VIH-Sida do país. O nosso país continua a ser um dos países com maior prevalência do VIH-Sida em África. Então é preciso que se possa olhar para esse setor. A juventude é a força motriz do país. E é essa juventude
ativa sexualmente, que está a poder, que está a se contar, está a viver com VIH-Sida, é a mais afetada. Que país vamos ter? Depois vem o tabu, vem a própria discriminação. As pessoas ainda não acreditam que o SIDA mata, ainda não acreditam que o SIDA existe. Ainda há quem diz que o SIDA é muito com doença tradicional, que infelizmente não contribui para aquilo que é o melhoramento da própria pessoa vivendo com VIH-Sida. E é muito preocupante. Nós queremos desenvolver ações de sensibilização e aconselhamento às pessoas para que possam fazer testagem voluntária, que possam se prevenir praticando aquilo que é a própria assistência, que é o uso de preservativo. Mas é preciso que se possa apoiar mais essas ações para que possam ter uma eficiência daquilo que é o objetivo, que o país possa diminuir o índice que é a prevalência do VIH-Sida no país. Tito, deu para anotar o essencial. Deu para anotar. Dito, muito obrigado. Obrigado nós, Tito Augusto. Fala de muitas dificuldades na Lunda Sul, falta de material para o funcionamento dos KTVs, faltam preservativos, enfim, faltam muitas coisas. Ela é um ativista voluntário, falta também informação, falta muita informação para os jovens da Lunda Sul. Obrigado, Tito Augusto. Francisco Augusto está na Willow, depois Joaquim Venâncio, que está em Benguela. Francisco Augusto, bom dia, seja bem-vindo ao sábado às 10h10. Muito bom dia, não sei se me consegue ouvir. Estamos a ouvi-lo perfeitamente. Ok. Falar de VIH e SIDA na sociedade angolana e não só é muito desafiador, não é? Devido ao estigma que ainda paira nas nossas mentes. Bem, eu acredito que os membros aí no painel avançarão alguns dados estatísticos que com certeza suscitar-me-ão duas perguntinhas. A primeira pergunta tem a ver com a fiabilidade desses dados, visto que a maior parte dos cidadãos que acorrem aos testes ainda fazem-lo de uma forma coerciva e não de uma forma voluntária. Por exemplo, durante a gestação, a menina diagnosticada que é seropositiva e, quer dizer, é obrigada a fazer o teste, ele diagnosticada que é seropositiva, e depois descobrem-se que o parceiro também é seropositivo e aí dá aquele efeito bola de neve, não é? E, por último, nós associamos muito o VIH e SIDA com questões sexuais. De uma forma geral, é diagnosticada uma pessoa seropositiva se tiver as células CD4 abaixo de 300 ou de 200, não é? Já que estamos a falar de imunidade, eu gostaria de saber a desnutrição acentuada que se constata nas nossas comunidades a todos os níveis não seria um dos fatores que influencia nos resultados positivos desses testes? Muito obrigado e bom debate. Obrigado, Francisco Augusto. Na Willa fala da fiabilidade dos dados sobre VIH-Sida em Angola. Não serão fiáveis estes dados e questiona aqui a relação VIH-Sida com sexo e o aspecto da desnutrição acentuada que tem a ver com o problema da imunidade em muitos casos. Já vamos poder, se calhar, esmiuçar melhor estas inquietações do Francisco Augusto. O Joaquim Venâncio está em Benguela, depois o Florindo Joanguelo no Andulo. Joaquim, bom dia. E um bom dia de Cabinda Comene. Estamos a ouvi-lo. Muito bem. Estamos diante de um flagelo em que as pessoas que tiveram azar de apanhar essa doença, então não devem ser discriminadas, antes devem ser mesmo aconselhadas e ajudadas. E por outra, o compatriota que falava a partir do Biel invocava as igrejas. Eu também vou me associar. É o seguinte, nós temos mais de 1.000 igrejas e, para além disso, temos representantes na própria área das igrejas. Então, já que o país está em crise, não é? E não há divisas, ou seja, não há dinheiro para poder, portanto, ajudar essas pessoas. Então, se as igrejas unissem, todas as igrejas, não importa qual é, então eu penso que deveríamos diminuir esse tipo de problemas, porque as ONGs diminuíram por causa da crise. Então, as igrejas também são as mesmas pessoas que sempre pagaram o dízimo, pagam as ofertas.
pagam as ofertas especiais. Então, as igrejas é que deveriam estar mais ainda preocupadas, porque os tais líderes é que conhecem o estado dos membros, porque estão de manhã, de tarde, aquela coisa toda. Então, fazendo isso, ajudaríamos o nosso governo, porque não é só a própria promiscuidade de onde vem essa doença, porque essa doença vem de várias formas. Uns apanham por intermédio da barbaria, nos hospitais através das mulheres não esterilizadas, enfim, aquela coisa toda. Eu penso que se as igrejas fazerem a sua parte e seremos vitoriosos, ou então pelo menos vai diminuir tudo. Muito obrigado. Obrigado, Joaquim Venâncio, que faz referência que as igrejas podem também ajudar no combate ao flagelo VIH-Sida. Florindo Janguelo, depois Fernando Solino Namibe. Florindo Janguelo está no Andulo, Bié. Com certeza, estou aqui no Bié. Muito bom dia antes de tudo. Sim, estamos a ouvi-lo, Florindo Janguelo. Ok, o tema é tão pertinente para toda a sociedade angolana. O que eu tenho a dizer é que tem que haver mesmo muita prevenção para toda a gente. A gente pode se prevenir é que, por exemplo, tem muita gente que fica lá nas aldeias, eles não sabem como se prevenir. Suponhamos que a mesma lâmina corta 4 pessoas, 5 pessoas, e ninguém sabe a doença que tem o outro. Então, ali tem que se passar muitas palestras nas igrejas, a sociedade em geral, até os sobas. Se formos a ver, dias atrás, ouvimos uma notícia que diz que na África do Sul, acho que já conseguiram uma vacina que combate a SIDA. Então, o nosso executivo gostaria que aderisse mesmo também nessa opinião da África do Sul, como possa adquirir essa mesma vacina. Então, essa aqui era a minha contribuição. Bom trabalho e bom debate. Estamos juntos. Obrigado, estamos juntos. Florindo Janguelo aponta a prevenção e sensibilização das comunidades como tarefas urgentes. Fernando Solinho, bom dia. Está no Namibe e depois atendemos o João Quibonda, que está em Viana. Fernando Solinho. Muito bom dia, um abraço a todos os presentes. Olha, a primeira questão que eu tenho a colocar é de que devem saber todos ligados a essa atividade de saúde que há um receio muito grande do cidadão hoje fazer o teste de forma voluntária, pelo grande problema que Luanda Dias viveu, que considerou um bom milhar de cidadãos com SIDA e que não tinha. Isso é um problema que tem que se fazer um trabalho muito grande para ganharmos confiança de fazermos o teste com garantias de que o resultado é de facto ou sim ou não. Isso é um problema sério. A outra questão, por exemplo, é que todo mundo diz que o Cunene é das províncias com mais seros positivos. Eu acho que isso é um erro grave, porque dizer que o Luanda tem menos que o Cunene quer dizer que o Cunene é a única província que está mais próxima da realidade, toma conta dos seus cidadãos e informa com verdade e não tem receio de apresentar as questões. Outro problema, ainda mais ou menos sério, é que na maior parte das províncias, estou a falar do Namibe, há muita ausência e muita falta de retrovirais para os que necessitam dele. Isso é um problema sério. Obrigam o cidadão a ir para o Cunene, ir para Luanda, uns vão para o Ambo, à procura dos seus problemas. Isso é um problema muito sério. Agora, para quem está ligado à estatística, repare um pormenor. Sempre que aparece um caso novo, qual é o coeficiente de multiplicação para cada caso novo? Quando aparece um caso novo, não pode ser só um. Tem que haver um coeficiente de multiplicação, porque ninguém apanha, ninguém nasce com a SIDA. Bem entendido, né? Então, isso eu acho que é um assunto muito sério. Quanto à juventude, temos que reconhecer que a juventude é muito indiferente. Ele não quer problema, porque ele está super ativo e no momento certo ele esquece dessas situações. Portanto, as escolas têm que começar a transmitir os cuidados que este grande síndrome está fazendo no mundo e Angola não foge a regra. Por último, não há uma lei para um coeficiente seropositivo que transmita a SIDA na nossa juventude, entre homens e rapazes. Não, é uma questão muito séria. Por exemplo, a nível do sul aqui do Namibe, a maior parte da nossa juventude, entre rapazes e meninas, fogem todos para o Cunene, que é para não serem vistos nem achados na estatística. Essa é a razão que o Cunene aparece com um dado muito alto. Portanto, um bom debate e recordar que a SIDA não se pode só falar no dia 1 de dezembro. Tem que se falar todos os dias. Bom dia. Bom dia, obrigado, Fernando Solinho, no Namibe. E
várias inquietações, o receio dos cidadãos em fazerem o teste voluntário, a confiança e a garantia dos testes e a situação do CUNEN, não é? Os jovens saem do Namibe, vão para o CUNEN, não entram nas estatísticas e no Namibe faltam os antirretrovirais e questiona o coeficiente de multiplicação para cada caso novo. Fernando Solino, no Namibe. Obrigado. Agora João Kibonda está em Viana. Muito bom dia. Eu queria saudar toda a equipa que se encontra aí no estúdio para poder, então, debater este debate bastante pertinente, né? Porque é um flagelo que vem extinguir esta sociedade paulatinamente. Então, eu queria deixar aqui algumas recomendações e gostaria depois, então, justificar se me perguntarem o porquê. Primeiro, o meu ponto de vista é o seguinte. O Ministério da Saúde, com um bocadinho mais de coragem e ponderação, devia extinguir na sua totalidade a importação do preservativo. Eu vou explicar porquê, se me perguntarem. Extinguir mesmo a importação do preservativo. Desapareceria. E depois, o outro ponto de vista é manter com a insistência do retroativo e assistência de uma forma mais célere com os doentes já detectados, né? Porque depois do teste está detectado e depois, enfim, insiste ali, tem que se insistir na insistência do cuidado. O terceiro ponto era o governo também tinha que manter a importação dos mesmos equipamentos ou os mesmos medicamentos para então podermos estancar este lado, para além do tratamento, tratamento que tinha que ser um bocadinho mais cuidadoso, né? Porque os instrumentos, muitas das vezes, que todos os médicos utilizam para o tratamento desta enfermidade, muitas das vezes também vai aumentando na contaminação da mesma doença. Eu acho que esse é o meu contributo, porque, de outra forma, eu acho que estamos mesmo entregues à bicharada. Estamos entregues a uma catástrofe, que pode ser hoje, amanhã estamos sujeitos a cairmos também. E o outro método até, né, que vem agora, o outro método seria a abstinência. As pessoas têm que ter consciência suficiente para se abster. Porque se você, por exemplo, dizem que o maior grau de probabilidade de contrair o SIDA é se envolver, que está na relação, numa relação, né? Então, se você tiver a amabilidade de abstinência e só utilizar o sexo, por exemplo, com cuidado com todos os exames realizados, então você ali está sujeito a fugir, né? Fugir dessa situação, ou então a não ter essa doença, enquanto também, né, podemos correr outros riscos e apanhá-la de outra forma. Obrigado, João Kibonda, em Viana. Muito obrigado pela sua participação. Já são 10 da manhã, 58 minutos. Daqui a pouco vamos ao debate. O Hélder Silva está a seguir a marcha que agora está concentrada no Largo da Família. Marcha de celebração do Dia Internacional de Luta contra o VIH-Sida. Hélder Silva, vamos à reportagem agora antes das 11. Perfeitamente, Isaías Afonso. Várias pessoas, tal como eu já disse, continuam aqui concentradas. O programa prevê vários momentos, mas vou agora rapidamente conversar com o secretário para a Saúde Pública, o Dr. Franco Mufinda. Para já, muito obrigado por aceder ao convite da Rádio Nacional de Angola. Sr. Secretário, que mensagem é que o Ministério da Saúde tem a passar para as pessoas que estão aqui e como é que o Ministério olha para os números de pessoas que vivem com o VIH-Sida? Bom, primeiro agradecer a oportunidade dada pela Rádio Nacional. Nós estamos aqui justamente em representação da senhora Ministra da Saúde, dizer que no âmbito do Dia Internacional de Luta contra o VIH-Sida, este ano, tanto o lema que foi escolhido pela ONU-SIDA é Comunidades Fazem a Diferença. Isso nos leva a que, portanto, o assunto atinente ao combate ao VIH-Sida deve envolver tanto as comunidades.
No que respeita o governo, o executivo, portanto, nós temos os 390. Por um lado, é diagnosticar 90% das pessoas que vivem com VIH-Sida e também que não sabem, portanto, que vivem com esta doença, por um lado. É a questão da literacia em saúde que devemos aqui aprimorar, que olha a questão da informação, educação e comunicação com as comunidades. Devemos fazer tudo no sentido de tratar essas pessoas, mal diagnosticamos as mesmas. Hoje por hoje nós temos uma abordagem totalmente diferente de VIH-Sida. Antigamente, quando se diagnosticava, era preciso esperar um tempo, né? De modo que a carga viral orientava o tratamento. Hoje por hoje não. Mal é diagnosticado com VIH-Sida e instala-se o tratamento. De modo que isso nos leva, portanto, a reduzir os casos, tanto de VIH-Sida, as novas infecções, a nível da comunidade. De forma mais breve, é mais ou menos isso, e olhar a questão da carga viral, não é? Para poder, portanto, orientar o tratamento antirretroviral. Em poucas palavras, é isso. Outro desafio, justamente, é essa componente que a primeira-dama está a trazer, não é? Na abordagem, portanto, do nascer livre para brilhar, para empoderar a comunidade a que reduzamos a transmissão de VIH-Sida de mãe para filho, passando de 26% até 2022, pelo menos para por aí 14%. Esta luta traz à tona, portanto, as ações todas que fazíamos de forma rotineira, mas com maior envolvimento, tanto das lideranças locais, sendo que a cabeça principal, portanto, é a primeira-dama da República. Para o combate ao VIH-Sida, que apoios dos parceiros é que o país necessita? Olha, o apoio, portanto, olha mormente a questão desde a componente de informação, portanto, é imprescindível, portanto, o envolvimento das lideranças, até momentos dos insumos que nós precisamos, e tem havido sempre, portanto, este envolvimento de ambos os lados. O Estado consegue, portanto, os parceiros estão sempre presentes e trabalham conosco justamente para suprir algumas zonas cinzentas. Como é que estamos a nível do país na distribuição de antirretrovirais? Isso é uma cadeia normal que nós fizemos, pode haver um problema e outro, portanto, nessa cadeia de suprimento, até chegar ao último utente. Conforme já pude me referir, e também alguém em nome, portanto, da comunidade, das pessoas que vivem com VIH, levou à tona esse assunto, portanto, reconheceu que há um esforço, portanto, do lado do Executivo vai dar acesso aos medicamentos. Olha que são poucos países no mundo, como Angola, que dão, portanto, esse tratamento gratuito à nossa população. Isso assim temos que reconhecer. Pode haver, de quando em vez de uma falha e outra, para, portanto, fazer chegar, portanto, vai observar essa cadeia de suprimento até o último tempo. Muito obrigado. Tivemos a conversa com o secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, que também está aqui em representação do Ministério da Saúde. A marcha, as pessoas que aderiram a esta marcha continuam aqui concentradas naturalmente. As pessoas também poderão fazer o seu teste de forma voluntária. Há vários momentos aqui e a NASO está a testemunhar tudo isto, todo esse movimento de testagem por parte de algumas pessoas que estão aqui concentradas. Eu vou conversar com alguém da NASO que já se vai apresentar. De facto, as pessoas estão digamos que sobretudo os jovens têm acatado da melhor forma as mensagens, as várias mensagens que já foram aqui divulgadas. Como é que se chama e qual é o seu cargo na NASO? Quito Simões, secretário executivo da NASO. Portanto, hoje tivemos aqui mais de 5.000 pessoas, onde a maioria são jovens. Temos aqui uma exposição de quitandas onde as pessoas têm a possibilidade de ter comunicação interpessoal, as pessoas têm a possibilidade de receber a informação e poder tirar todas as dúvidas possíveis sobre o VIH. Temos também clínicas móveis que estão a fazer teste de VIH, dando a possibilidade das pessoas poderem conhecer o seu estado serológico, com técnicos especializados, com aconselhamento preciso, psicólogos que estão a fazer acompanhamento àqueles casos, quer os casos positivos, quer os casos negativos. Portanto, até que horas é que estas clínicas móveis estarão aqui concentradas? Nós estaremos aqui até por volta das 16 horas. Portanto, neste momento, no princípio, resistava uma fila enorme, mas agora reduziu. Estaremos aqui disponíveis para atender o pessoal. Há uma vantagem hoje nesta marcha, que chamamos hoje sendo o ponto forte da marcha, porque tivemos a presença da primeira-dama,
com o projeto Nascer Livre para Brilhar. Isto permitiu que as lideranças sentissem aquilo que é o comprometimento comunitário. Nós, enquanto ANASO, temos estado a apelar que é importante que as pessoas se envolvam, que as comunidades se envolvam, mas acima de tudo haja comprometimento das nossas lideranças. A Angola hoje começa a viver um novo paradigma com este envolvimento específico da primeira-dama. Então, Angola hoje tem um ganho. Hoje, como Dia Mundial, que é o dia de reflexão, as pessoas hoje estão aqui refletindo sobre aquilo que é o novo momento, aquilo que é as taxas de seroprevalência e aquilo que podemos fazer quer com pessoas infectadas, quer com as pessoas afetadas. Portanto, todos nós apelamos que devemos estar juntos para atingirmos então as metas 90-90-90 e reduzindo assim, acima de tudo, o número de estigma e discriminação, que é um dos 90. Muito obrigado. Tivemos a conversa com um membro da ANASO, tudo a propósito da marcha, a propósito do Dia Mundial da Luta contra o VIH-Sida, que tem como lema as comunidades fazem a diferença. Isaías, bom dia. Manuel Bernardo e Helder Silva, desde a Praça da Família. Aquele abraço. Outro abraço e aproveitem para o teste voluntário aí na Praça da Independência, Helder Silva e Manuel Bernardo. Já são 11h06. A luta contra a SIDA exige o envolvimento de todos e é hora de as comunidades fazerem a diferença. Quando falamos de diferença, é diferença entre as metas que temos que atingir e os resultados que temos. É a comunidade que pode fazer subir esses resultados para alcançar as metas. No sábado às 10h10 é dia de debate. A situação do VIH-Sida em análise. O que nos preocupa nesses últimos anos é o aumento mais da juventude. O número que está a ser mais elevado agora é a juventude. Você pode fazer toda a diferença. Por exemplo, se tivesse, gostaria que as pessoas me tratassem do mesmo jeito como eu trato alguém que tem. Sábado às 10h10. Os grandes desafios das comunidades discutidos numa grande rádio. Rádio Nacional de Angola. Unimos o país. Ora, nós fazemos parte desta comunidade, as comunidades fazem a diferença, vamos também tentar fazer a diferença. Os ouvintes que participaram também fazem parte desta comunidade, tal como José Carlos Vanduni, que é o diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA. Obrigado pelo convite que lhe foi endereçado e por ter aceito este convite e estar connosco. Nós aqui agradecemos o vosso convite. Carlota Cambanja é jurista, obrigado também por ter aceito o nosso convite para este debate aqui no sábado às 10h10. Muito obrigada e bom dia, caros ouvintes. Ora, os ouvintes entram nesta comunidade e já deu para perceber que eles entendem que é necessário prevenir. E a prevenção passa, acima de tudo, pela informação, pela sensibilização junto às comunidades. Qual a sua ideia, jurista Carlota Cambanja? Perfeitamente. É fundamental que haja o fluir da informação. Informação em relação a questões ligadas à prevenção, bem como a questões ligadas à própria manutenção da pessoa que vive com este problema de saúde. A par dessa questão em concreto, e porque trata-se de uma responsabilidade do Estado, dentro das responsabilidades sociais do Estado, há também a necessidade de prevenir ou de acautelar determinadas circunstâncias ou situações que possam também pôr em causa outros direitos inerentes ao próprio cidadão. Ou seja, o Estado achou por bem, não é, criar desde já determinados pacotes, podemos assim considerar legislativos, com vista a cautelar quer a situação do próprio cidadão que vive com VIH, fundamentalmente as questões discriminatórias, a sua manutenção, bem como aspectos ligados à responsabilização. E hoje fala-se muito do estigma e da discriminação. Perfeitamente. Por um lado, a quem apega-se à questão sensível que muitas pessoas que vivem com VIH
estão sujeitas para poder praticar atos discriminatórios. Ou seja, eu enquanto empreendedora e dona de uma cozinha, vamos lá supor, posso alegar que não é conveniente contratar uma trabalhadora. Uma pessoa infectada, não é? Infectada pelo risco que se tem de, se calhar, a comida que vai ser confeccionada na minha empresa não ser devidamente comercializada com o estigma da sociedade de que provavelmente essa pessoa possa vir a infectar as demais que venham a consumir. É por esta razão que foi aprovada, para cautelar essa questão, é por esta razão que foi aprovada a lei número 8/04 de 1 de novembro, que é a lei sobre o vírus da imunidade humana, a lei sobre, assim está correto, lei sobre o vírus da imunodeficiência humana, VIH, e a síndrome de imunodeficiência adquirida. Prontos. Nos termos desta lei, vem acautelada todas as questões em relação à responsabilidade do Estado para com o cidadão infectado com VIH, as questões inerentes aos direitos que assistem a todo cidadão que é infectado, bem como a garantia da não discriminação e acesso aos demais direitos sociais, incluso o direito ao trabalho. Além dos direitos sociais, como o direito ao trabalho, tem também questões mais sensíveis ligadas à disponibilidade ou não disponibilidade para prestar a atividade laboral e a justificação em função da sua situação de saúde. Ou seja, claramente que nós, enquanto empregadores, enquanto empreendedores, nós vamos querer que os nossos trabalhadores ou colaboradores estejam a tempo oportuno e de forma mais acentuada, com mais estabilidade, no centro de emprego. Não é? No caso do trabalhador que está infectado com o vírus do VIH, há aqui uma atenuação especial em função da necessidade de receber uma assistência médica e medicamentosa, se calhar constante, em função do nível, que por sua vez essa ausência ao centro do trabalho para o efeito constitui uma falta justificada. Daí a importância de nós termos conhecimento de quais direitos realmente nos assistem, de modos a que não nos submetemos a qualquer tratamento com vista a garantir simplesmente o nosso emprego. E em muitos casos há direitos violados. Com certeza, há direitos violados. E a maior parte das situações principalmente pelos empregadores. Perfeitamente. E a maior parte dessas situações que ocorrem tem por base, muitas vezes, a falta de conhecimento de quais são os direitos que nos assistem. Porque eu, enquanto portadora deste vírus, se tenho conhecimento de quais os direitos que me assistem, não vou me preocupar muito em querer agradar, eu vou me preocupar em fazer o meu serviço. Exato. E não me submeter a qualquer tratamento com vista à manutenção do meu emprego. Simplesmente vou ter a responsabilidade de exercer devidamente a minha atividade laboral no sentido de cumprir ou alcançar as expectativas de quem me contrata. O que não acontece em muitos casos é, em função desta situação em concreto, o portador da doença se ver obrigado a ter que trabalhar muito mais que aqueles que não têm, porque sente-se que é um ato de gratidão da entidade empregadora em permitir que ele continue na empresa em função do seu estado de saúde. Não se calhar também sujeição. Sim. É o que acontece, é uma realidade. Tem de sujeitar-se, senão é uma realidade, fica desempregado, pois, não tem como sustentar-se. É uma realidade na nossa sociedade, não vamos aqui tapar o sol com a peneira. Quando não deveria ser o caso. E aí eu levanto e parabenizo o excelente trabalho que está a ser feito pelo o Ministério da Administração Pública, Trabalho e Segurança Social, agora é Emprego e Segurança Social, ao disponibilizar algumas cartilhas sobre perguntas e respostas em relação ao VIH no trabalho. Ou seja, são determinadas cartilhas que estão à disposição a nível da Inspeção Geral do Trabalho, se for em qualquer departamento, vai lá encontrar, que tem várias perguntas e respostas, das mais frequentes, que qualquer trabalhador infectado, e não só empregador... Afinal, ainda há muitas dúvidas, né? Sobre esta matéria, ainda há muitas dúvidas. Acredito que só em termos legislativos, só em sede daquilo que são direitos e deveres entre as partes, há muito que se diga, há muito que se
divulgar, há muito trabalho a ser feito, de modos a que um dia possa se verificar uma igualdade, efetivamente, entre um cidadão que vive com VIH e outro cidadão. Já vamos questionar a jurista sobre esta matéria mais à frente, tendo em conta que há questões pertinentes ligadas a esta matéria, que tem a ver com discriminação e com estigma, porque o assunto é mesmo pertinente. A pertinência deste assunto, até na perspectiva jurídica, tem a ver com o aspecto da informação, né? A informação que não chega às comunidades mais distantes. Diretor José Carlos Vandunei, temos um quadro de HIV-Sida no país bem claro. As pessoas estão preocupadas, as pessoas estão engajadas também em que se passe mais informação e por acaso, alguns ouvintes questionaram a fiabilidade dos dados estatísticos. Como é que olha para a intervenção dos nossos ouvintes? Olha, eu gostei, achei bastante interessante. Pelo menos estes ouvintes já manifestam uma certa preocupação, mas uma preocupação que está consubstanciada no querer conhecer, e eles próprios se preocupam. São pessoas que de certeza que investigam e vão ao fundo da questão. Este lado agradou-me. Agora, algumas coisas que eles disseram que eu precisava de rebater e até esclarecer. Vamos lá ver. O problema que a doutora Carlota pôs aqui, que está respaldado na lei, que é o estigma e a discriminação, é um problema que parte de nós. E este de nós enquanto sociedade. E o tema deste ano é bom, porque diz que a comunidade faz a diferença. Nós temos feito uma série de programas, já começamos e outros irão sendo feitos, porque tudo tem a ver com disponibilidades. Programáticas não é problema, mas o problema que se põe às vezes é o problema económico, não é? Pois há ideias, há planos, há projetos. Há planos e projetos para nós irmos à comunidade. Falta agora a execução, começamos a executar para isso. E nós não podemos trabalhar sozinhos. Sim, temos as ONGs nacionais, que normalmente são quem executa, e temos a parceria das organizações internacionais que aqui se encontram. E nós estamos mesmo focados para a comunidade. Porquê? Porque o indivíduo que é seropositivo, quando a primeira discriminação começa em casa, de casa passa para a comunidade e da comunidade ele vai se perdendo por aí. Ele precisava de saber correta e concretamente isso que a doutora Carlota disse. Se calhar não conhece. Mas é nossa obrigação fazer um trabalho no sentido de desmistificar a doença. O SIDA não tem cura. Ok, não tem cura, mas tem tratamento. E tem muita gente a viver com e vírus, tem muita gente, com certeza, e com bons resultados. Quer dizer que se a pessoa cumprir corretamente com o seu tratamento, vai ter uma qualidade de vida que é parecida com uma pessoa que não seja seropositiva. Pronto. Haverão algumas nuances que precisam de ser seguidas. Agora, este problema, que é o estigma e a discriminação, nós teremos de atacar. E houve um ouvinte ou dois que deram um toque que é muito especial. É o problema das organizações baseadas na fé, problemas religiosos. Nós também temos já um projeto elaborado, juntamente com a reverenda de Olindas Dorcas Teca. Do SICA, Conselho de Igrejas Cristãs em Angola. Sim. Nós temos estado a trabalhar juntos para encontrarmos uma solução que nos permita ir mesmo lá ao fundo. Quer dizer, partir desde o centro até a periferia mais recôndita. Que é aí que está o problema. E este problema igualmente foi tocado em relação aos ARVs. Nós não temos falta de ARVs, de antirretrovirais, nem de reagentes, nem de testes, nem de preservativos. O problema está na distribuição. O problema também está naquilo que o senhor disse que são os dados. Neste momento, a fiabilidade dos dados estatísticos. Neste momento, nós estamos a obter os nossos dados através de um software que está em todo o país, que é o DIHS2, que é utilizado pelo Ministério e por nós. Aí são postos todos os dados. Mas como o senhor jornalista sabe, não basta ter o melhor computador do mundo se o homem não estiver lá se não estiver lá a carburar. Pois o problema é que nós temos este sistema, está a ajudar muito, nós estamos a ter dados cada vez mais aproximados daquilo que é a realidade, mas acontece que, por exemplo, se o senhor jornalista me pedir dados estatísticas deste ano, eu ainda não fechei porque as províncias todas não me deram. Não me deram. Eu estou a elaborar a estatística para poder publicar. Por exemplo, este dado avançado pelo António Coelho, 38 mortes por dia. Talvez se calhar... O António Coelho não cita a fonte. Nós temos às vezes esse problema. Se calhar é mais ou do pode que isso. Ser menos. Pode ser menos. Mas precisamos de ter fontes fiáveis e ter linhas de base para comparar entre um ano e outro. Não vou discutir porque não sei a fonte que o Coelho utilizou. O Fernando Solinho fala dos jovens no Namibe que fogem para o Cunene.
E não entram na estatística. Não entram. O que acontece? Mas isso passa-se aqui em Luanda. Também a mesma coisa? Se o senhor for ao HE, que é o hospital que está diretamente sob nossa jurisdição, vai-se a perceber que uma boa parte daquelas pessoas vêm de áreas onde nós temos até o serviço de Luanda e de outros países, de outras províncias de Angola, onde nós temos serviços muito bem implantados e estruturados. Mas é o tal problema, estigma e discriminação. Ele não quer que saiba no bairro que ele é portador desta doença e ele prefere mudar. Se calhar também acontece no Namíbia com o Cunene. Ele disse que uma coisa que é certa, o problema do Cunene ter uma das prevalências mais elevadas tem a ver com extensão e população. Porque o maior número de pessoas serem infectadas, serem positivas, está em Luanda. Mas Luanda tem 7 milhões de pessoas. Se calhar isso, mais. Mais por isso, em termos estatísticos e de cálculos que se fazem de estatística, dá uma prevalência mais baixa para Luanda. E se calhar Luanda tem muito mais gente infectada do que o Cunene. Ele não se preocupa com isso. É uma questão de população versus áreas território geográfico. Pois. Então, isso é que dá às vezes essas discrepâncias que têm que ser analisadas à luz da saúde pública e da estatística bem elaborada. O aspecto do coeficiente de multiplicação para um caso novo, se calhar é necessário tentarmos perceber isso. Nós temos também, claro, que a partir do momento em que o indivíduo está infectado, alguém o infectou. Nós estamos a fazer aquilo agora que se chama busca ativa. Busca ativa, caso índice. Busca ativa é uma coisa, caso índice é outra coisa. O paciente apareceu, está seropositivo. É a primeira vez que... Ele diz ser a primeira vez. E nós vamos à busca de todos os contactos dele. Ou seja, da esposa, saber se a esposa tem outro parceiro, ele próprio só tem uma esposa ou tem duas, e com isso nós estamos a conseguir chegar a muito mais pessoas. Mas isto também requer um esforço gigantesco, quer económico por um lado, e quer por parte das ONGs que trabalham connosco e que estão nessa área, porque eles precisam de ser municiados economicamente para que isso aconteça. Exato. Portanto, por vezes, este esforço, que é gigantesco, torna-se inglório, porque a determinada altura nós barramos com problemas económicos e paramos por aí. Mas nós temos essa noção. Por isso é que temos esse famoso caso índice. Você pega num caso e vai atrás e é capaz de puxar 10, 20, 30 pessoas e seguindo como é que se processou essa contaminação. Muito bem, estamos a falar do VIH-Sida em Angola, a situação do VIH-Sida em Angola. Vem aí o 1 de dezembro, Dia Mundial de Luta contra o VIH-Sida. Jurista Carlota Cambens, os ouvintes foram muito interventivos. O Fernando Solinho focou a sua intervenção nas leis e pronto, a jurista sai com esse suporte todo. Este aspecto da lei ter em conta a contaminação dolosa, como é que vamos perceber isto? O que acontece é, em termos legislativo, que é mais em razão da prevenção e do combate e a responsabilização pela contaminação do VIH, os nossos legisladores foram muito além da mera intenção em contaminar. Pois a própria lei, a lei sobre o vírus da imunodeficiência estabelece quer a responsabilização pela negligência como a responsabilização pela intenção ou pelo dolo em contaminar. Ou seja, desde o momento podemos em que destrinçar as duas coisas? Perfeitamente, porque desde o momento em que a pessoa tem consciência, tem conhecimento de que é portadora do vírus de VIH, obrigatoriamente deve ser cauteloso e tomar todas as diligências no sentido de não poder contaminar outras pessoas, quer do seu círculo ou não social. E essa é uma responsabilidade que se impõe, é um dever que se impõe a todo portador do VIH. E em caso de negligência, e em função dessa negligência haver a contaminação de uma terceira pessoa, claramente que essa pessoa vai ser responsabilizada. Criminalmente. Perfeitamente. E a par deste aspecto, tem o caso daquelas pessoas que vão mesmo contaminar de forma dolosa. É a máxima que ouvia-se dizer, já que eu tenho, também não vou morrer sozinho. Pois. Estas pessoas também são passíveis de responsabilização. O que vai simplesmente pesar num caso e no outro é o dolo, é a intenção que esteve na base para a contaminação de uma terceira pessoa.
pessoa. E é este aspecto que também vai estar na base para a determinação do grau ou da dimensão da responsabilização que há de pesar sobre essa mesma pessoa. Por outro lado, eu acho que é também fundamental que se levante essa questão, é que em momento algum colocou-se de parte a questão da irresponsabilização daquele que venha contaminar dolosa ou negligentemente uma terceira pessoa que não era infectada pelo VIH. O que acontecia é, após a verificação dessa propagação do flagelo do VIH, houve a necessidade de se criar determinados programas e determinadas legislações com vista a cautelar essa questão em concreto. Foi assim que foi aprovada a lei, que eu que já fiz referência várias vezes, que é a lei sobre o vírus do VIH, que no é uma lei abrangente? Sim, é uma lei, não tanto quanto gostaríamos, mas já é alguma coisa em relação a essa questão em concreto. O que é que nós vamos encontrar em sede da lei 8/04. Nós vamos encontrar quer, tal como já havia feito referência, quer a questões dos direitos do Estado, os deveres da pessoa infectada e também os direitos que lhe assistem, como também vamos encontrar a questão da responsabilização em caso de contaminação dolosa ou negligente. Anteriormente, em termos de transição, porque ainda está em vigor, a responsabilização penal, fundamentalmente a responsabilização penal, era enquadrada nos crimes de envenenamento. Determinado cidadão que vai contaminar dolosa ou negligentemente uma terceira pessoa com o vírus do VIH era considerado ou era responsabilizado nos mesmos termos em que é responsabilidade um cidadão que vai contaminar ou envenenar uma terceira pessoa. Mas é o enquadramento que se tentou, encontrar na altura. Já a nível do novo Código Penal, que ainda não foi promulgado, já temos até mesmo um artigo específico que vem tipificar a questão da contaminação sexual, que é o artigo 190 do novo Código Penal, que trata sobre o contágio de doença sexualmente transmissível e é mais abrangente. E eu passo aqui a dar assim uma leitura muito básica, só para elucidar os caros colegas. Diz o seguinte: número 1, quem sabendo que é portador de doença viral ou bacteriana, e é só para verificar a abrangência, doença viral ou bacteriana suscetível de pôr em perigo a vida e manter relações sexuais com outra pessoa sem previamente a informar deste facto, é punido com pena de prisão até 3 anos ou de multa até 360 dias. O número 2 diz, se a vítima for contaminada, porque por um lado nós temos aquelas questões de tentativa, não é? E que muito provavelmente, acho que o Sr. Dr. Vanduno poderá explicar-nos melhor, muito provavelmente não vai resultar na contaminação propriamente dita. Já naqueles casos em que se verificar a contaminação, aí a responsabilização é mais pesada. Diz o número 2, se a vítima for contaminada ou infectada, a pena de prisão é de 2 a 5 anos. Assim prevê o novo Código Penal. A tal moldura penal, não é? A moldura penal aplicável a todo cidadão que de forma negligente ou de forma dolosa vir a contaminar uma determinada pessoa com vírus de VIH. Ou, por um lado, nós vamos ter a responsabilização pela contaminação, por outro lado, nós vamos ter a responsabilização pela tentativa. Não é? Porque só a mera tentativa já é passível de responsabilização. Se um cidadão sabe que tem esta situação de saúde, deve abster-se de praticar atos que possam perigar ou colocar uma terceira pessoa na mesma condição. Já naqueles casos em que ele fizer de forma dolosa ou de forma negligente, nós já sabemos que a moldura penal é uma. E se em função dessa relação ou desse contágio, porque o contágio pode não ser por via sexual, mas por outras vias, nós temos conhecimento, em função dessa tentativa, se verificar a contaminação dessa pessoa, aí a responsabilidade é muito mais elevada. Diretor José Carlos.
Estou plenamente de acordo com o que diz a aliás, porque a lei, como está aí a lei para ajudar também. Agora, pois, é preciso, sabe, nessa matéria. Pois, não basta que exista a lei, é o facto, nós termos a capacidade, é o cidadão ou a cidadã que se sentir lesado, ter a capacidade de apresentar queixa para que a lei se faça denúncia. Depois a denúncia. E em muitos casos nós sabemos que tal não acontece. Por outro lado, esta é a lei fria tal como ela é, mas há pressupostos clínicos que depois têm de ser esclarecidos. E em função disso, e o que é que acontece a maior parte das vezes? O tempo que medeia entre a violação e a capacidade que nós teríamos de aferir se sim ou não, às vezes já está ultrapassado. Ali na maior parte das vezes, não é? Porque as sociedades têm um certo estigma, um certo preconceito em relação a certo tipo de atitudes, e que leva a que as pessoas muito raramente apresentem queixa de determinados atos. A violação sexual é um destes casos. Nós temos, por exemplo, o caso de violações de crianças. As crianças, quando nos aparecem no Hospital Esperança... Essa perspectiva não entra nos vossos programas de sensibilização das comunidades, por exemplo? Fazemos. Então, há todo um algoritmo e uma forma de operar para esse tipo de atitudes, mas que obedece a timings, a tempos. Quer dizer, tem de haver... Certo? Por exemplo, as crianças que são violadas. Os pais, quando dão conta, vão até a judiciária faz aquela tramitação toda, não sei quantos. E nós devíamos fazer uma profilaxia, porque nós não sabemos se o indivíduo é ou não seropositivo. Pois. Então, profilaticamente, nós temos de fazer um tratamento. Mas nós temos um tempo para iniciar, o chamado tempo de latência, para iniciar este tratamento. Se esta criança, uma boa parte das vezes desaparece, quando a judiciária libera ou leva mesmo para o HE, já passaram 72 horas, que é o tempo a partir do qual nós deveríamos, que é o tempo limite para o início. 72 horas dá para ir 3 dias, não é? Autêntico, para o início desta profilaxia, de modo a que possamos ter resultados positivos. Ora, como muitas vezes acontece que as crianças aparecem lá 4 dias depois, uma semana e por aí adiante. Outras vezes nem sequer vão à judiciária, são os pais que levam diretamente, mas nunca na hora nem no dia, até porque só deram conta muito mais tarde. Isto levanta alguns problemas depois para nós podermos, portanto, que deverão ser bem agilizados, fazer advocacia. Sim, mas nós temos estado a fazer advocacia, porque nós, graças a Deus, temos a sorte de que o problema do SIDA, apesar de não parecer, é uma preocupação de sociedade. E aí nós temos os outros parceiros todos, de todos os ministérios. Isto inclui também o interior, as Forças Armadas, que têm sido os nossos veículos de transmissão. Das boas práticas a ser tidas em conta nesses casos. Boas práticas. É necessário sempre falar de boas práticas. Os nossos ouvintes, entendem que também falta muita informação ao nível das comunidades. É possível levar melhor a informação para as comunidades? É possível. Estamos a fazer... Depois quero ouvir também a opinião das É possível levar melhor informação, porque, que é como quem diz, nós temos de fazer programas que falem ao coração das pessoas lá onde elas vivem e dentro dos seus... Porque um ser humano, ele não está dissociado da sociedade. Se calhar usar também as línguas nacionais. Ora, nem mais, tudo isso. Nós envolver já um as projeto comunidades neste sentido, de modo ao nível a passar as mensagens nas línguas nacionais. De modo a que as pessoas... Porque quem ouve a sua língua, quem entende melhor a mensagem que lhe está a ser passada. E nós estamos a fazer um trabalho neste sentido, nomeadamente mesmo neste caso do Nascer Livre para Brilhar, de modo a que as mensagens passem em língua nacional, para que as pessoas possam entender. Mas mais do que isso, nós temos que fazer com que o cidadão olhe para o seu representante político, o seu representante, a sua autoridade moral, a sua autoridade religiosa, e ouça deles a mesma mensagem que é que nós queremos que eles ouçam, para ter muito maior efeito. Daí que quando os ouvintes dizem que tem que se falar na igreja, tem que se falar na comunidade, é precisamente isto que nós queremos ouvir. Nós queremos que o SOBA esteja envolvido, nós queremos que a igreja esteja envolvida, nós queremos que o treinador dele de futebol ou de outra modalidade também estejam envolvidos e passem sempre essa mensagem. Então temos alguns pacotes já arrumados, outros em elaboração, de modo a chegar mesmo à comunidade. Porque se nós não chegarmos à comunidade, nós não vamos ganhar essa batalha.
E pronto, há uma guerra aberta contra o VIH-Sida. Jurista Carlota Camões. A informação é a base de qualquer sucesso dos programas a serem implementados nesta luta contra o VIH. Porque nós estamos aqui a falar de, por exemplo, eu falo aqui de uma lei que já foi aprovada. E que se calhar é do desconhecimento de muita gente. Em 2004. Então, nós estamos a falar de um projeto ou de um programa que é anterior, já tem mais de 10 anos. E se calhar para muitos é uma novidade ouvir falar sobre a existência dessa lei e a existência da responsabilização de quem tenha contaminado uma determinada pessoa. Ou seja, se há um programa ou se há um projeto de divulgação, de sensibilização eficaz, claramente que nós vamos ter também, vamos verificar a eficácia das pretensões que se pretende alcançar. Outra questão que também eu gostava muito de partilhar com os caros ouvintes é em relação se calhar à abrangência que nós devemos também adotar em sede destes projetos de sensibilização à luta e combate contra o VIH. Por exemplo, eu acredito que se calhar já é a altura de nós pensarmos em exigir os testes médicos naqueles casos em que se está a tratar toda a documentação para efeito de casamento. Não para intimidar ou discriminar, mas por uma questão de cautela. E já é uma realidade em outras paradas, não é? Ou seja, para efeito de contrair o matrimónio, devemos saber qual é o estado serológico dos nossos companheiros. E assim podemos tomar todas as cautelas, porque muitas vezes nem sequer a pessoa tem conhecimento, não é? Doutora, isto ia ser um outro tema para debate. Perfeitamente. Uma teria de ser bem respaldado pela lei, mas mais do que respaldar a lei, nós iríamos se calhar provocar alguns problemas sociais que têm mesmo a ver com aquilo que as pessoas iriam acusar-nos de estar a violar a sua intimidade. Porque sabe que até agora nós fazemos testes, por isso é que demos aconselhamento e testagem voluntária. Perfeitamente. Porque a lei obriga a que o indivíduo, para ser testado por lei, ele tem de autorizar. Perfeitamente. Ele deve autorizar. Entendemos essa questão da intimidade, da reserva da vida privada. Mas quando levanta-se essa segunda proposta, eu sei que eu sei que é uma questão extremamente sensível e que é passível de muita censura. E também não vai ser vista de bom grado por uma maioria absoluta. Mas o que devemos colocar na mesa, nesta altura, é aquilo que se pretende acautelar entre a intimidade e a reserva da vida privada e, se calhar, outros direitos fundamentais que podem colidir com essa questão em concreto. Ou seja, isso só são meras ideias ou meras propostas que se calhar precisam de uma certa maturação. Nós devemos sim equilibrar ou colocar na mesa entre as duas questões e verificar se realmente podemos ou não pensar, porque isso aqui só são propostas, não é? Só são ideias. Se já podemos pensar nessa possibilidade e se realmente estamos numa situação que vale a pena levar a avante essa questão. Será que temos uma sociedade preparada? Pois, a sociedade vai se preparar em função da... Pronto, eu acredito que é que entra nestes casos também. Uma é o tipo de sociedade que as pessoas têm, com todos os seus tabus, leis e estigmas e pressupostos culturais. Outro é a magnitude da doença, né? Quer dizer, se nós estivéssemos numa situação... Hoje mesmo já se diz que o problema do SIDA é um problema de segurança nacional. Se nós não estancarmos essa epidemia, nós estamos sujeitos a situação é desesperante já, não é? Portanto, nós estamos sujeitos a perder, de facto, o próprio país, porque a faixa mais afetada é a faixa dos 15 aos 49 anos, é a juventude, a massa que trabalha e que pode manter o país a andar. Mas temos de ir com cautela. Eu sou pela cautela, não é? Ver as especificidades de cada comunidade em função. Porque este é um problema que, por exemplo, quando eu comecei a fazer o curso de medicina, nós punhamos em relação, e achávamos muita graça, em relação à derpanocitose, por exemplo. Mas não, deviam fazer o teste antes, porque depois, veja só, quando víssemos as crianças na pediatria, coitadas, que eram SS a sofrer, mas não, devia ser obrigatório, dizíamos nós naquela altura de sangue mais quente. Hoje, um bocado mais idoso, eu sou mais cauteloso. Não vou dizer se concordo ou não, mas devo dizer que se a situação perigasse a existência da própria nação, se calhar era uma lei que sairia de forma natural. Essa questão que se levanta em relação à apresentação dos testes médicos até para a celebração de casamento... O jurista defende isto?
pessoalmente defende isso? Eu acho que é uma proposta. É uma proposta a ser devidamente pensada. É uma proposta que pode ser devidamente pensada e, se calhar, maturada e com algumas ressalvas para não levantar aqui um caos social. Eu acho que é uma proposta que pode ser pensada e se calhar, verificar em que termos é que podemos ou não implementá-la. Porque ela surge no âmbito, se calhar, eu podia atrever a dizer, na eficácia dos vários programas que já vêm se implementando desde... Eu acho que eu vejo esses programas de luta contra o combate e prevenção ao VIH desde criança, não é? Então, quando os índices tendem a crescer, em vez de diminuir, é preocupante. É preocupante porque é a própria sociedade que está em risco. E em situações de risco, nós sabemos que às vezes é conveniente tentar primar, por tentar ver umas outras vias que se calhar sejam mais adequadas com vista a alcançar o objetivo. Porque até aqui nós vimos que os nossos objetivos ainda não estão alcançados, nem sequer a 50%. Porque o índice ainda é elevado, a consciencialização ainda não está no nível a que nós gostávamos que estivesse. Então já é caso para parar, pensar e ver se realmente alguma coisa está a falhar dentro das estratégias que nós vamos utilizando há mais de 20 anos e se realmente devemos aplicar ou acrescentar outras vias ou outras modalidades com vista mesmo a essa erradicação, essa prevenção e esse combate. Não, é perspectiva jurídica, não é? Sim, isso que a doutora diz tem uma certa lógica, uma vez que nós estamos sempre a reprogramar. Nós temos um plano estratégico e que é reprogramado todos os anos, que é aquilo que nós chamamos uma correção, como dizem os militares, uma correção de tiro, de molde a que o alvo seja atingido. Mas há sempre, porque todos os anos, de um ano para o outro, há uma série de intercorrências e uma série de resultados que nós vamos ter que nos obriga a isso. Né? Estamos sempre a fazer a correção de tiro porque nós queremos ter uma abrangência maior. Há bocado um ouvinte disse que nós temos uma prevalência, uma das maiores do mundo. Não, engane-se, por acaso não. Nós temos uma das prevalências mais baixas do mundo e das mais baixas aqui da SADC. Somos batidos pelo Congo Democrático, mas nós temos uma prevalência que neste momento é das mais baixas. Diretor, já agora, há ou não há grupos de risco e zonas de risco, para o nosso caso em Angola? Este problema que se põe, por exemplo, no Cunene, quando Cubanca, são províncias fronteiriças, são províncias onde circulam os camionistas, são províncias onde há mercados, grandes feiras, em que a promiscuidade fica mais... E se calhar também onde falta muita informação. Também. E há, por exemplo, as zonas de garimpo. Portanto, nestas áreas, que são áreas em que circula muita gente e há menos informação, daí haver também esta prevalência mais elevada. Porque por aí, por estes corredores, se vir a prevalência mais alta de Angola é nas províncias fronteiriças, Cunene, Cubango, Lunda Norte, Lunda Sul, vai subindo. Mas mais para o interior a prevalência é um bocado mais baixa. Então, estas são as zonas, em termos de zonas de risco. Depois há as famosas, as populações também, há populações para a qual nós direcionamos também que há uma certa prevalência mais elevada. Sim. As chamadas populações-chave, por exemplo, as populações mais vulneráveis e que têm uma prevalência mais elevada comparativamente ao resto da população. Diretor, o Estado subsidia as compras de medicamentos para os testes, CD2, CD4, CD8, que normalmente custam mais do que o salário de base, não é? E tudo é subsidiado. Porquê é que as clínicas fazem a cobrança deste material? Tem conhecimento disso? Vamos lá ver. Somos nós, enquanto Instituto, que fornecemos isso. Fornecemos todos os retrovirais a todas as clínicas que tenham o programa de VIH. Sim. O que eles alegam, e é aí que nós não conseguimos entrar, e porque nós oferecemos de forma gratuita, é que eles não cobram os retrovirais, mas cobram sim o outro tipo de análise que o paciente faz na clínica. Okay. Porque esta preocupação já nos foi posta N vezes e nós N vezes já convocamos as pessoas, porque nós nós damos os reagentes, damos os retrovirais e vocês cobram. Isso não é normal. Aliás, nem é admissível por lei. Mas o que eles alegam é que o paciente, quando vai para lá, como é paciente da clínica, não vai só para tratar de clínica, e aí começa o problema, não vai só para tratar do seu VIH, mas vai e faz outro tipo de análise, faz outro tipo de intervenções que não tem diretamente a ver com o VIH,
mas que os retrovirais eles entregam. Agora, o que é que nós temos pedido às pessoas quando dizem tragam-nos provas, tragam-nos uma nota que diga que você pagou pelo retroviral, pagou para fazer CD4, mas nós não conseguimos obter isso. O mesmo se passa com o meu hospital, o HE. Nós, quando as pessoas dizem, eu fui lá e pediram dinheiro, não sei quantos, vamos lá, mostra-me quem foi a pessoa. Não, doutor, não estraga a minha vida. Nunca ocorreu alguém apresentar uma fatura, apresentar uma prova? Não, que nós tínhamos pedido não, porque senão encaminhávamos logo para o judiciário. Não. Ok, agora são 11h44, o Presidente da República está a visitar a Carrinho Indústria, que inaugurou esta manhã uma infraestrutura que vai produzir alimentos, cerca de 240 mil toneladas de vários alimentos por ano. O Gilceu de Almeida está atento a toda a movimentação do Presidente da República em Benguela. Gilceu, vamos à reportagem, bom dia. Bom dia, Berti Isaías Afonso. Já fala neste momento o Presidente da República, João Lourenço. Vamos ouvir. E parece que chegou. E chegou bem das mãos de um grupo privado que, para além deste complexo industrial, acabaram de nos apresentar algo idêntico que vão começar a construir agora e dentro de 2 anos fica pronto na cidade do Soio. Portanto, da parte do Executivo, todos os empresários que trabalharem no sentido do melhor aproveitamento dos produtos do campo terão o nosso apoio. Estamos aqui falando de um projeto que também ajuda o Executivo a combater o desemprego. Sim, com certeza. Esta unidade industrial emprega cerca de 600 pessoas. É bastante bom. Isso é logo na fase inicial. Acreditamos que, com o andar do tempo, o número de postos de trabalho vai aumentar. É um projeto que vai certamente levar o governo em Angola a deixar de depender das importações. O objetivo é esse. O objetivo é passarmos a importar, sobretudo, matérias-primas e não produto acabado para consumo. Esta unidade industrial tem este mérito. Não só importa matérias-primas para serem transformadas, mas, sobretudo, porque vai absorver a produção do nosso campo. Portanto, aqueles agricultores e fazendeiros que produzem milho, feijão, arroz, trigo, hoje têm aonde colocar os seus produtos. Já visitou muitas vezes Benguela e outras províncias. Só na Lila é que o senhor teceu elogios à governação local. O que é que encontrou em Benguela? O que é que há? Só ele é que merece elogios, as demais províncias. O que é que se passa? Nós estamos a falar de uma unidade de fabrico que eu estou a visitar. Eu não vim fazer uma visita à província no geral. Essa visita é muito pontual a uma unidade industrial que eu gostaria que se replicasse por outros pontos do país. Obrigado. Exatamente, falou em instantes Isaías Afonso e ouvintes da Rádio Nacional de Angola. O Presidente da República trabalha em Benguela. Neste momento está então terminada esta visita a esta unidade fabril. Um investimento privado avaliado em cerca de 583 milhões de dólares americanos e permitir numa primeira fase a criação de 600 postos de trabalho dos 1.000 previstos, sendo 96% constituído por quadros locais. Estima-se, Isaías Afonso, o processamento de 100 mil toneladas mês de produtos integrados da cesta básica, o que vai permitir para a redução, certamente, da importação de até 60% dos produtos acabados. Este é um desafio para os empresários locais poderem aumentar, assim, os níveis de produção da matéria-prima para o posterior processamento industrial. Está localizada estrategicamente aqui em Benguela, é um outro fator a ter em conta, fundamentalmente devido à rodovia e o caminho de ferro de Benguela, que vão jogar um papel importante para o escoamento dos produtos a nível nacional e internacional. Há um projeto da Leonor Carrinho, um novo projeto que vai ser
no soio, igual a este de Benguela. Portanto, ficam aqui estas primeiras impressões do Presidente da República, João Lourenço. A equipa da Rádio Nacional de Angola voltará certamente nos próximos serviços de notícia para mais informações a propósito desta unidade ferroviária. A partir de Benguela, Gilceu de Almeida. Muito bem, o carrinho Tio Lucas já anda. Às 13 no Jornal de Sábado, outras informações com o Gilceu a partir de Benguela. Estamos na parte final do nosso Sábado às 10h10 no debate. Diretor Vandonei, para já, o que é que vai mudar nos próximos tempos nesta perspectiva do VIH de Angola com os vários projetos que vocês têm? Olha, vamos ter um melhor controle das pessoas vivendo e respectivos tratamentos, permitindo uma melhor quantificação e rentabilização dos medicamentos que temos. Vamos ter pessoas mais informadas em relação à patologia e vamos lutar para que o famoso 90-90 estabelecido pela ONU-SIDA para que o mundo deixe de ter o SIDA como um problema de saúde até 2030, que estamos a lutar para que 90% das pessoas seropositivas saibam o seu estado de seroprevalência e que destes 90 entrem 90 em tratamento e dos que estejam em tratamento 90% tenham aquilo que nós chamamos de carga viral indetetável. Uma vez que carga viral indetetável é sinónimo de intransmissibilidade. É por aí que nós vamos lutar, mas sempre jogando na prevenção. Jurista Carlota Cambeses, vamos ter outras leis, se calhar, mais rigorosas nesta luta contra a discriminação e o estigma? Perfeitamente. Acho que temos, também já são, não é? A que nós temos já não são. Podem ser melhoradas, não é? Pois, o que há é um melhoramento, e eu já aqui frisei com a aprovação do novo Código Penal, já um ilícito devidamente tipificado nos termos do Código Penal, a prever a questão da contaminação dolosa ou negligenciada. Anteriormente, eu fiz aqui menção que era enquadrado nos crimes do envenenamento, mas essa questão vai ser ultrapassada com a entrada em vigor do novo Código Penal. Por outro lado, o que nós devemos fazer simplesmente é trabalhar com vista na divulgação daquilo que temos, porque o que acontece não é a falta de legislação que visa prevenir ou que visa defender os interesses e os direitos de quem esteja contaminado. O que não existe é a divulgação daquilo que nós já temos. Porque a outra questão que eu agora em reta final gostava de partilhar é a existência de um regulamento, não é, sobre o VIH no emprego e na formação profissional, que é o decreto 43/03 de 4 de junho. Nos termos deste decreto, nós vamos verificar a responsabilização da entidade empregadora em relação ao trabalhador infectado, a responsabilização quer naqueles casos em que o trabalhador é infectado na empresa, os direitos que são assistidos a este trabalhador, o dever de compensar ou de indemnizar o trabalhador, a responsabilidade social da empresa em relação a um trabalhador infectado, a responsabilidade que se verifica naqueles casos em que o estigma e a discriminação se verifica no centro da empresa, a possibilidade de abertura de processos disciplinares ou mesmo de apoiar um trabalhador que sofre uma discriminação no centro da empresa, ou seja, a responsabilização disciplinar por parte dos trabalhadores ou o apoio à responsabilização criminal por parte da entidade empregadora naqueles casos em que vivencia ou presencia uma situação de discriminação no seu estabelecimento, no centro de emprego, que é prestar todo o apoio possível ao trabalhador no sentido de serem desencadeados os respectivos processos inerentes a essa situação em concreto. Nós vamos verificar a flexibilidade da entidade empregadora na aceitação ou na promoção daquelas questões de deslocação, transmissão ou mesmo até alteração do posto de trabalho do próprio trabalhador que está infectado com essa doença. Ou seja, nós claramente sabemos que quando a doença é um pouquinho mais avançada, o trabalhador não vai ter a mesma produtividade em relação ao período em que ele não estava infectado. Okay. Então, cai no âmbito de uma responsabilidade social, que é um dever da entidade empregadora, ver dentro das atividades desenvolvidas a nível da empresa, sempre que o trabalhador demonstre incapacidade
para continuar a prestar essa atividade, enquadrar numa atividade que seja compatível com o seu Estado, mas nunca tentar pôr em causa os direitos e as garantias que lhe assistem. Ou seja, não queremos com isso dizer que a entidade empregadora deve, se calhar, rebaixar a categoria de um trabalhador, reduzir o salário em função da sua situação de saúde. O que deve fazer é adequar a questão em concreto. Existe muito mais o que se dizer em relação a essa questão. Muito obrigado. E acho que estamos devidamente, se calhar, respaldados. Carlota Cambens, jurista, obrigado. José Carlos Vanduna, diretor-geral adjunto do Instituto Nacional de Luta contra a SIDA, muito obrigado. Já não há tempo, e o nosso debate nunca é conclusivo, mas o João Gonçalves dá-nos sempre uma mãozinha. João, vamos às conclusões. Portanto, aqui ficam opiniões de pessoas conhecedoras do problema, de pessoas com muita experiência no problema, porque isto é um problema, é uma doença que tem efeitos mortais e para a qual ainda não temos defesas convenientes. E aqui fica também, de novo, um problema que é, claro, já o sublinhamos várias vezes, vamos sempre bater nele. Como é que reforçamos os nossos meios de atuação? Meios de atuação em matéria de informação social, em matéria de educação, em matéria de relacionamento entre as pessoas e depois os meios de ação direta. Ou seja, quais são os meios em termos de medicamentos, em termos de tratamentos que nós precisamos para enfrentar ameaças deste nível, deste e de outros níveis. É um facto que o nosso sistema de saúde está perante um desafio enorme e que em Angola, tal como em outros países africanos, as ameaças são, a nível da saúde, muito superiores às estruturas que temos de defesa. Então, tivemos um debate que colocou alguns problemas, que deu alguns esclarecimentos, mas é evidente que nem nós, nem ninguém no mundo consegue hoje ter uma avaliação completa de porquê que se desenvolve HIV, como é que ele aparece, como é que ele é reduzido e como é que ele é destruído, como é que a humanidade consegue vencer esta batalha. É uma batalha que, conforme dissemos na abertura do programa, é uma batalha que a humanidade tem enfrentado sempre, com vírus que são desconhecidos durante muito tempo, ou cuja resistência é desconhecida durante muito tempo, e isto tudo significa então que, à escala mundial, é cada vez mais necessário, aqui sim, usar a palavra cooperação, que é um intercâmbio científico para estarmos informados daquilo que se faz de mais avançado e estarmos informados também das situações mais dramáticas sempre que elas se tornam mais dramáticas. É um facto que a comunidade científica, e isto é importante para os nossos meios universitários, a comunidade científica tem aqui obrigações muito grandes e essas obrigações passam então também por informação. Quando nós falamos da informação à população, no sentido de se tomarem cuidados, no sentido de se tomarem precauções, para a comunidade científica angolana é muito importante ter um espírito de abertura e saber exatamente o que é que se passa no resto do mundo em matéria de avanços científicos. Neste caso, é muito importante que isso se faça. Muito bem, muitos desafios ainda pela frente nesta matéria de VIH-Sida. Obrigado, João Gonçalves. Às 13 horas temos o grande jornal de sábado, o editor é o Africano Neto. Africano, vamos às matérias que fazem toda a atualidade no jornal de sábado. Vamos sim, senhora. Quando são 11h57 a partir da redação, o Presidente da República, João Lourenço, inaugura a indústria alimentar em Benguela. Banca angolana retoma a compra de dólares diretamente dos Estados Unidos da América. Filha do antigo Presidente da República, José dos Santos, expulsa do MPLA. Polícia Fiscal detém cidadão que tentava sair na fronteira do Zaire com 42 milhões de kwanzas. Jurista e antigo bastonário da Ordem dos Advogados sugere intervenção da PGR no caso Igreja Universal do Reino de Deus em Angola. Handebol feminino entra a perder no Mundial do Japão. Teremos também às 13 horas a crônica de costume intitulada A Última Hora do Abel Abraião. Às 13 horas, Isaías. Estamos juntos. Um abraço, Africano Neto. E as manchetes para o grande jornal de sábado. O programa Sábados 10h10 termina aqui, nesta rádio que une o país, a Rádio Nacional de Angola. Ficam as despedidas da Paula Simons, do Dário Castro, da Rita Nogueira, do Ben Jacinto e do Isaías Afonso. A todos, muito obrigado e até o próximo sábado, como sempre, às 10h10.
Sábado, às 10h10, o rigor da grande informação.